em questão de segundos. Júnior sacou a arma e começou a disparar. Não se importou com nada. Um adolescente espalha o terror em uma escola. Havia a intenção de matar. Verifique os olhos dele. Vamos levá-lo para a sala de operações. Nem de longe eu podia imaginar que estamos sendo protagonistas de uma segunda Columbine. Os pais das vítimas diziam: queremos justiça. Em várias oportunidades, minha pergunta foi: que tipo de justiça vocês querem? Um massacre escolar que comoveu um país inteiro. Carmen de Patagones é a cidade mais meridional da província de Buenos Aires e se localiza a cerca de 1000 quilômetros da capital federal argentina. Depois das aulas, é comum encontrar muitos pais com seus filhos nos locais de prática de tiro ao alvo da cidade. O futebol é outro passatempo dos meninos que vivem nesta comunidade rural da Argentina. No futuro, Júnior, de 15 anos, gostaria de ser jogador profissional. Mas, de uns tempos para cá, as coisas mudaram muito. Júnior se vestia de um jeito diferente dos outros meninos. Ele sempre usava camisetas pretas do Marilyn Manson e de outras bandas de heavy metal. Dante era o melhor amigo de Júnior na escola secundária. Júnior era um rapaz calado. Sempre fazia suas tarefas sentado com o Dante. Os dois viviam fechados em seu mundo e não falavam com ninguém. Dizem que antes ele não era assim. Ele era um menino normal. Gostava de jogar bola, torcia pro Boca Juniors, não era gótico, nem falava outro idioma. Depois que ele começou a andar com aquele garoto, deixou o futebol, começou a ficar mais retraído e a se vestir todo de preto. Esses meninos desenhavam cruzes de ponta cabeça e escreviam tudo em inglês. Diziam que não gostavam das meninas nem dos grupinhos de amigos. Júnior morava nesta casa com seus pais e seu irmão mais novo. Seu pai era oficial da guarda costeira. Em cidades do interior, crianças e adultos estão acostumados com armas. É uma característica da vida rural. Todos têm uma arma no campo. Nos últimos tempos, Júnior e seu pai discutiam muito. As novas amizades, as roupas e o baixo rendimento escolar do adolescente eram comportamentos que o pai não tolerava. 2004 foi um ano com alto índice de suicídios. Creio que isso está ligado à falta de expectativas. Os jovens se sentiam isolados, incapazes de mudar sua situação. A maioria está desesperada para estudar fora, porque sabe que vão encontrar outra cultura e novas experiências. Os que ficam parecem estagnados. Os índices de suicídio entre adolescentes têm um impacto sobre todo o tecido social. Muita gente se suicida se atirando no rio.
Que casaco bonito, Júnior. Onde você comprou, hein? É do seu avô? Nesse dia, o Júnior chegou cabisbaixo. Estava com um casaco verde, grande. Foi a primeira vez que apareceu com isso. Ele nunca tinha ido de casaco. Quando entrou na sala, ficou olhando para baixo. Após o hasteamento da bandeira, os alunos se dirigiram para as salas de aula. Segundo o regulamento escolar, eles deviam ser acompanhados por um professor ou monitor do curso. Todos os monitores têm 2 classes. Se na hora da entrada, um professor se atrasa por algum motivo, nós cobrimos a classe dele. Nunca deixamos os alunos sozinhos. Ou entramos com os meninos, ou o professor entra. Na manhã de 28 de setembro de 2004, a primeira matéria de Júnior era Direitos Humanos. Mas nem o professor nem o monitor estavam na sala para o início da aula. Todo mundo estava conversando quando Júnior parou na frente da lousa e abriu o casaco. Ele disparou e só parou quando ficou sem balas. Depois baixou a arma. Ele não olhou para ninguém. Só baixou os olhos e saiu da sala. Quando olhei, vi um homem no corredor. O Júnior atirou nele, mas não acertou. O Dante parou na porta, olhou para todos nós e saiu atrás dele. Mas não correu para detê-lo. Andou normalmente. Aí uma pessoa saiu e segurou ele por trás. Ele largou a arma e eu a peguei e saí correndo para a secretaria. O que você fez? Ei! O que você fez? Fala! Quando pegaram, ele começou a chorar muito. Eu não entendi nada. Depois do que ele fez, ele chorava sem parar. Quando entrei na sala, encontrei 4 corpos estirados. Tudo aconteceu em segundos, mas parecia uma eternidade. Tinha buracos em todas as paredes. Tomei o pulso da primeira menina. Ela já estava morta. Tomei o da segunda. Também já tinha morrido. Quando fui checar o Pablo, percebi que ele tinha pulso, mas estava fraco. Depois tomei o pulso do Federico. E como vi que o Federico também estava morto, fui ajudar o Pablo. Ei, levanta! Viu o que você fez? Chamem a polícia! Uma patrulha que estava por perto respondeu imediatamente ao chamado da escola. Em pouco tempo, a polícia chegou. Fui até a entrada e disse ao oficial que era ele. Foi esse aqui, ó! Eles o agarraram e o encostaram contra a parede. Ele estava usando um casaco verde, tipo militar. Quando abriram, acharam uma faca.
Cheguei às 7h45 da manhã e me chamou a atenção a quantidade de pessoas na rua. Além da ambulância, bombeiros. Não entendi nada. A notícia do ataque se espalhou rapidamente por toda a comunidade, por outros municípios da província de Buenos Aires e ecoou em todo o país. Trabalho no jornal La Nación, no escritório de La Plata, e cubro a província de Buenos Aires. No noticiário das 8 da manhã, escutei sobre a situação de uma escola de Carmen de Patagones. Só haviam passado 3 horas quando cheguei a Patagones. Tinha um clima de revolta, de comoção. As crianças choravam, corriam. En medio da consternação, o caos, gran parte de Patagones está agolpado na porta do Colegio de las Malvinas. Alumnos llorando, los padres desesperados, obviamente. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, una persona reconociendo en el aula vallada a uno de sus familiares. 3 alunos morreram no local e outros 5 foram feridos. Pelo menos 2 dos feridos ficaram em estado grave. Todos foram levados para o hospital da cidade. Eu estava trabalhando no hospital naquela hora. Um médico chegou e perguntou. Soube o que aconteceu, disse que um louco tinha entrado na escola e começado a atirar. Eu estava ouvindo o rádio enquanto ia para o hospital e ouvi: Pablo Saldias tem o estado mais grave entre os feridos e está na unidade de terapia intensiva. Eu pensei, é o meu Pablo. Um amigo me ligou e disse: mandaram ambulâncias para o Ilhas Malvinas porque houve um problema lá. Parece que alguém atirou nos alunos. Entrei no colégio atrás do meu filho e alguém me disse: o Federico está aqui, ele está morto. Angustiados, os pais de Júnior se apresentaram na delegacia de Carmen de Patagones. Pode me dizer se esta arma pertence a você? Sim, tenente. Esta arma é minha. Júnior, um estudante de 15 anos, se tornou o autor do primeiro massacre escolar da América Latina. O adolescente assassinou 3 colegas e feriu outros 5 na escola secundária Ilhas Malvinas, na cidade argentina de Carmen de Patagones. ¿Pudo hablar con los padres para saber lo sucedido? Hablé con el papá, muy poquitito porque estaba muy choqueado como está el chiquito y él lo único que dice que es una fatalidad y bueno, esperemos ver que resuelve la justicia. Em Bahia Blanca, a juíza de menores, Alicia Ramalho, tomou conhecimento do caso na manhã do crime. Imediatamente nós fomos para Patagones, que fica a 300 quilômetros de Bahia Blanca. Entre as medidas que tomei, pedi a transferência do jovem para Bahia Blanca. Eu queria retirá-lo do local onde tudo havia acontecido, também por proteção. Foram momentos muito difíceis, porque tive que resolver tudo por telefone. Também falei com a polícia sobre quais medidas tomar. Pedi que isolassem a cena do crime e filmassem tudo. Como eu ia chegar em umas 3 horas, pedi que removessem os corpos dos jovens. Eu queria que fizessem tudo muito rápido.
Quando chegamos ao local, havia um monte de cadeiras espalhadas fora do lugar, algumas jogadas sobre o chão, e vimos os corpos. Um no meio da sala, outro perto da janela e outro perto da parede onde estava a lousa. Foi aí que começamos a marcar o local dos cartuchos. Os buracos nas cadeiras e na parede também foram numerados. Nos corpos de Sandra Nunes, Evangelina Miranda e Federico Ponce, os peritos encontraram perfurações de balas na altura do tórax. A maior quantidade de disparos se concentrava na região do tórax. Geralmente, os disparos feitos nessa área atingem órgãos vitais. Por isso, provocam lesões graves. Nesse caso, havia a intenção de matar. Na estrada que liga Carmen de Patagones à Bahia Blanca, o carro da polícia que estava levando Júnior parou por ordem da juíza. Para nós, juízes de menores, ter contato com o jovem sobre quem tem que tomar decisões é fundamental. Na justiça dos adultos, as coisas são diferentes. Com menores, é fundamental a decisão do juiz. Para mim, foi importante ter essa primeira impressão. Júnior, você vai falar com a doutora. Obviamente não perguntei se estava arrependido. Eu perguntei se ele se lembrava do ocorrido e se tinha consciência da quantidade de meninos que estavam feridos ou tinham morrido. Ele respondeu dizendo que não sabia. Ele disse que não fazia ideia da dimensão do que tinha acontecido. Saiu da frente, feridos chegando! Temos feridos! Entrem na sala. 1, 2, 3. Está consciente. Agora ponham um soro e tomem a pressão. Calma, vamos cortar a camisa. Cuidado. Por favor, aguente firme. Foi uma situação muito difícil. Todos os alunos da escola estavam do lado de fora do hospital perguntando por seus colegas. A cidade inteira estava lá. Chegaram meninos e meninas com diferentes ferimentos por arma de fogo na altura do tórax, abdômen e membros superiores. Por favor, tragam o oxigênio. Rodrigo! Como está a pressão? Tenho ferimento à bala aqui. Vamos tirar uma radiografia. Chamem o cirurgião. Cheguei ao hospital e um médico de plantão me disse: Oscar, existem 2 feridos e acho que há mortos. Naquela hora fiquei atordoado, mas nem de longe eu podia imaginar que estávamos sendo protagonistas de uma segunda Columbine. Rodrigo, abra os olhos. Faça força para abrir os olhos. Fique com a gente. Ele vai entrar em choque. Enfermeiros, por favor, venham ajudar. Está me escutando? Está me escutando? Natália Salomon sofreu um ferimento à bala que entrou pelo tórax e saiu pelo braço. Já Cíntia Casasola e Nicolás Leonardi receberam disparos nos ombros. Rodrigo Torres e Pablo Saldias eram os feridos mais graves. Filho! Por favor, tirem ela daqui. Quando cheguei ao hospital, o médico veio e me disse: o Rodrigo está mal, ele perdeu muito sangue. Ele falou que uma das balas tinha entrado na altura do abdômen e outra na altura do pulmão. E não sabia quais eram os danos internos. Rodrigo Torres foi transferido para um hospital especializado em Viedma, uma cidade a 5 quilômetros de Carmen de Patagones. Pressionem o tempo todo. Chegamos ao hospital e ele estava em uma sala. E aí me disseram que ele ia ser operado. Ele vai para a cirurgia. Peçam sangue. O monitor Juan Pablo Gonçalves, que ajudou Pablo Saldias, estava entre as centenas de pessoas que foram ao hospital. Em uma certa hora da manhã, ouvi dizer que o Pablo tinha morrido. Fiquei transtornado. O único menino que ainda tinha vida quando eu cheguei, que tentei ajudar, na hora eu pensei, não foi o bastante. Mas uma professora foi perguntar,
e disseram que ele estava sendo operado e que precisávamos esperar. Depois um médico me disse, nós removemos o rim, o baço e também um lóbulo pulmonar. Vamos transferi-lo para a UTI de Viedma. Se ele chegar até lá, vamos ter mais chances de sucesso. Quando liguei para o hospital, ele já tinha chegado a Viedma, mas quase todo mundo estava pessimista, achando que não havia mais nada a ser feito pelo paciente. Em Carmen de Patagones, uma comunidade rural a 1000 quilômetros de Buenos Aires, um adolescente disparou contra seus colegas de classe, deixando 3 mortos e 5 feridos. Depois de ordenar a transferência do assassino, a juíza Alicia Ramadio chegou à cidade do massacre. Eu sabia que precisava resolver a situação. Precisava ter contato imediato com os pais das vítimas e também com os pais dos garotos feridos. Eu queria saber qual era o estado de cada um deles. Eu sabia que alguns eram bem graves, outros nem tanto. Pouco tempo depois de chegar, a juíza recebeu a notícia de que 3 dos feridos haviam recebido alta. Natália Salomón, Nicolás Leonardi e Cíntia Casasola. No entanto, Rodrigo Torres e Pablo Saldias tiveram de ser transferidos para o hospital de Viedma, a 5 quilômetros de Carmen de Patagones. Ambos foram gravemente feridos. A primeira atitude tomada pela juíza foi conhecer o ambiente familiar de Júnior. Contamos com a colaboração dos pais quando entramos na casa. Eu entrei em seu quarto e comecei a construir hipóteses sobre o que pode ter acontecido com ele. Ele se vestia de preto. Quantos meninos se vestem de preto? Ele costumava ouvir Marilyn Manson. Quantos meninos ouvem Marilyn Manson? Ele tinha um livro sobre Hitler, mas isso não me chamou a atenção. É um rapaz de quase 16 anos. Tampouco queremos que ele sinta el acoso y queremos que esté tranquilo, necesita estar tranquilo para poder trabajar en este tema. No dia seguinte, a juíza deu uma coletiva de imprensa, falando que o menino não estava em seu estado normal. Disse que o Júnior não estava integrado, que se sentia mal com seus colegas. Disse que zombavam dele por causa de uma espinha que tinha no nariz. Isso o incomodava muito e o deixava muito chateado, principalmente naquele dia. Ele se sentia discriminado por seus colegas. Era um problema muito grande para ele. Eu sei que costumavam xingar o Júnior, mas não sei o que diziam. Sei que alguns riam dele. E o Júnior nunca reagia. Ficava quieto, sentado do lado do Dante, sem dizer nada. Talvez outro jovem, diante da mesma situação, não sofresse da mesma forma. Se não me engano, lembro que um dia estávamos com a Cíntia e eles começaram a falar. Como seria ter uma mulher? O Júnior disse. Eu a amarraria, a prenderia em uma parede com uma corrente, amarraria seus pulsos e a faria sangrar, faria muitas coisas com ela. A gente sempre conversava no intervalo e às vezes eles ficavam por ali. Sempre falavam de sexo, de como maltratariam uma mulher, de como a matariam, coisas do tipo. Mas a gente nunca levou a sério. Esse garoto cansou das gozações e reagiu dessa forma. Teria sido mais lógico se ele tivesse agredido qualquer garoto que zombasse dele. Mas esse rapaz não estava bem da cabeça. Ele programou tudo. 24 horas depois da tragédia, a juíza ordenou que fosse feita uma bateria de exames psicológicos e psiquiátricos em Júnior e em sua família. Tive uma audiência, não com os pais, mas com a assessora de menores, que cumpre a função de um advogado de defesa.
Tanto durante o processo judicial, quanto nas diferentes entrevistas que os pais e o menino tiveram com psicólogos e outros profissionais, falaram a respeito de castigos que ele cumpria por ordem de seu pai. Se não fosse aprovado em uma matéria ou se não fosse bem em alguma prova, Júnior mencionou especificamente os golpes que recebia com um porrete. Quando conheci o Júnior, uns tempos atrás, ele não era tão calado, mas aos poucos foi mudando. Nunca nos encontramos fora da escola, só uma vez, quando fui com outras amigas tomar um mate na casa dele. Júnior, o que está fazendo aí fora? O pai o chamou, dizendo que ele precisava fazer alguma coisa bem no meio da conversa. Ele era um pai severo e exigente. Ele queria que o filho estudasse. Ele achava que o estudo e a educação seriam a única chance dele ser alguém, já que era de uma família muito humilde, por isso pressionava muito o rapaz. Fiquei sabendo que houve algumas provas. O pai ficou sabendo das notas e ficou muito bravo. Pode ter sido o fator detonador. Quando entregou o último boletim, com notas muito baixas, seu pai exigiu que ele melhorasse. Na primeira avaliação psiquiátrica feita com os pais de Júnior, surgiu o nome de um segundo suspeito. Os pais estavam preocupados com essa amizade. Acho que não a viam com bons olhos. Queriam que ele parasse de andar com o Dante por causa da sua aparência, das coisas que lia. A partir dessa amizade, o rendimento escolar do Júnior caiu. A partir destas revelações, a juíza abriu uma investigação paralela, cujo foco era o melhor amigo de Júnior. Um jovem ingresó en estado crítico al servicio de terapia intensiva con múltiples lesiones causadas por varios impactos de armas de fuego, siendo actualmente su situación extremadamente grave. Quando entrei na UTI e o vi com um respirador artificial, me disseram que ele iria continuar em coma. Todos lhe davam pouca esperança. Por isso fiquei muito assustada quando vi, muito assustada. Aí me assustei muito. Era muita gente no cemitério. Eu não sentia as pernas. Depois que a Cíntia chegou, lembro que ela e outra pessoa disseram: "Vamos ver os meninos." Quando cheguei perto, é que vi os corpos. Cheguei perto do Federico. Eu olhei para ele e não podia acreditar. A Evangelina, a Sandra. Foi horrível ver os três. Os pais das vítimas diziam: "Queremos justiça." Em várias oportunidades, minha pergunta foi: que tipo de justiça vocês querem? Porque se querem que os jovens sofram uma condenação penal, não a terão. A Argentina tem uma lei federal, a 22.278, estabelecendo que os menores de 16 anos, não importa a gravidade do delito, são inimputáveis. Não puníveis. 48 horas depois do primeiro massacre escolar da América Latina, a juíza do caso declarou que Júnior, de 15 anos, não poderia ser condenado pelos homicídios que cometeu. Por ser menor de idade, ele era inimputável para a lei argentina. Enquanto 2 dos sobreviventes continuavam em estado crítico, vieram à tona alguns fatos que poderiam ter evitado a tragédia. No começo de 2004, o Departamento de Psicopedagogia da escola examinou Júnior. O pai compareceu ao colégio e ele mesmo disse: "Me falem, porque se for necessário, ele vai fazer terapia." E a avaliação do colégio disse que ele não precisava de terapia. Não necessita terapia. Durante a avaliação, o departamento emitiu uma advertência sobre a influência que Dante parecia exercer sobre Júnior.
Sua presença foi muito forte na vida do autor do crime. Seus pais confirmaram. Há um Júnior antes e outro depois. Este jovem via seu amigo de um jeito muito especial. De alguma forma, ele queria imitá-lo. Desde o primeiro momento, disseram que o Dante foi o mentor, que o Júnior sozinho não poderia ter feito isso. No dia anterior, estávamos saindo da escola junto com a Sandra e no caminho encontramos o Dante. Ele disse para Sandra, não vá para a escola amanhã. Ele falou de um jeito sério. Nós só olhamos e rimos. Não demos importância. Já que foi apontado como possível autor intelectual do massacre, a juíza interrogou Dante em várias oportunidades. É um menino cuja capacidade intelectual é superior à normal. Fizemos alguns testes. Ele sabe lidar muito bem com qualquer situação. Mas volto a dizer, para poder haver uma condenação penal, nesse caso, como possível autor intelectual, deve existir uma certa base. Ou, pelo menos, evidências que orientem nossa atuação para que possamos começar a investigar esse tema. Pisem com cuidado porque há vários cartuchos no chão. Os dias foram passando e a polícia científica descobriu novas evidências entre os pertences e materiais escolares de Júnior. Os especialistas em balística determinaram que o massacre durou entre 8 e 10 segundos. Neste intervalo, Júnior fez 13 disparos. Foi o suficiente para esvaziar um estojo completo da pistola Browning 9mm de seu pai. A presença do carregador na classe indica que o garoto acabou de disparar, acabou com todas as balas do pente e se preparava para carregar novamente a arma e continuar atirando. Inclusive, foi feito um disparo fora da sala de aula. A investigação não pôde determinar se o homicida havia sido treinado na área de prática de tiro ao alvo da cidade. Mas os peritos afirmaram que Júnior sabia usar uma arma de fogo. Nesse caso, levamos em conta a altura em que encontramos os disparos, tanto nas paredes quanto nos corpos. Podemos dizer que o rapaz tinha conhecimento prévio, ele já sabia usar a arma. A altura praticada em um estande de tiro é o centro do alvo na área de maior pontuação, porque nessa área há uma quantidade maior de órgãos vitais e é um ponto crítico em uma pessoa. Há uma declaração do Júnior dizendo que ele tinha pensado em um massacre como este desde a 7ª série. Até que ponto a fantasia de um adolescente pode ser levada em conta como uma forma de premeditar um crime? Evidentemente, houve fatores que levaram até aquele momento, até aquela classe, até que ele pegasse a arma do pai, a escondesse, se vestisse de uma certa forma e depois abrisse fogo. Pode ser que ele tenha atirado para matar, já que os disparos foram contínuos. Acho que as perícias não puderam determinar se ele atirou em uma pessoa específica. Não pudemos determinar se ele procurou um alvo. No hospital, os médicos fornecem mais detalhes sobre a gravidade do estado de Rodrigo Torres e Pablo Salvias. O tiro causou danos em seu estômago. Então tiveram que reconstruir o órgão. Depois das cirurgias, os médicos disseram, tiramos um rim, o baço, 2 lóbulos pulmonares e suturamos o diafragma. Ele também fraturou 8 costelas e perdeu muito sangue. Mas vamos ver o que acontece. Os prognósticos que nos davam eram sempre iguais. É muito grave. Não há nada a fazer a não ser esperar. Já estamos fazendo todo o possível. O autor do primeiro massacre escolar da América Latina permaneceu sob custódia em Bahía Blanca, na Argentina.
A juíza continuou a investigar Dante, o melhor amigo de Júnior, que muitos apontaram como o autor intelectual do crime. Acompanhados por seus pais e por psicólogos, os alunos retornaram à escola para tentar voltar à normalidade. Todos nos reunimos na frente da classe. Fizemos uma roda no corredor nesse dia, nos demos as mãos para ter força e poder assistir à aula. Todos os meus colegas choravam e começaram a escrever nas paredes. Dante continuou a ir à escola. Seus pais também o acompanharam. Eu me senti incomodada. Lembro que Cíntia tentou lhe dar a mão, mas soltou porque ficou com medo. Quando ele me deu a mão, eu comecei a tremer. Eu nem conseguia ficar parada. Muitos não o queriam mais ali. Muitos pais tinham medo que ele fizesse a mesma coisa, que terminasse o que o Júnior começou. Diziam que era como ter uma bomba relógio dentro da classe. Ele tinha que se impor junto aos outros alunos. Todo mundo estava reunido e ele apareceu como se nada tivesse acontecido. É terrível. Ele foi outra vítima, porque a sociedade julgou o menino como coautor do crime. A sociedade não podia impedir essa situação, porque precisava de culpados. Que ele fosse culpado. Por ordem do Ministério da Educação Argentina e sob proteção policial, Dante e sua família abandonaram a cidade. Ele corria um risco real. Como juíza, para mim teria sido muito importante poder determinar, além do autor material, que havia também um autor intelectual do crime, mas não conseguimos provar. No hospital de Viedma, Pablo Saldia saiu do coma. Ele acordou e me disse: "Sabe o que aconteceu, mãe? Preciso te contar. Você não vai acreditar." Eu lembro que eu caí. Eu caí bem em cima das pernas de Federico. E logo depois disso eu desmaiei. Não lembro mais nada. Rodrigo Torres também conseguiu se recuperar dos ferimentos. Quando ele parou de atirar, eu pensava: o que aconteceu? Eu tentei me agachar, mas meu estômago doía muito. Comecei a ter dores muito fortes. Andei até o corredor e quando olhei para a direita, vi os monitores parados. O Júnior estava agachado com as mãos no rosto e o Dante estava abraçando o Júnior. Pedi ajuda aos monitores. Eles estavam paralisados, não reagiam. Foi quando levantei a camiseta e vi o sangue. Só então eu percebi que tinha sido baleado. Nove meses depois do massacre, a juíza Alicia Ramalho encerrou o caso. Os peritos recomendaram a internação em uma clínica. Diante da gravidade do crime, um ato extremamente grave, ele precisava de uma internação psiquiátrica. A Administração Geral de Escolas da província de Buenos Aires abriu uma sindicância. E o resultado foi a exoneração de 8 pessoas que trabalhavam na escola. Monitores, professores, a própria diretora e o secretário foram exonerados de seus cargos na escola Ilhas Maldivas. Essa sindicância ainda está aberta, não foi encerrada.
Também foi aberta uma sindicância interna na Guarda Costeira. Ela levou a exoneração do pai do Júnior. Depois ele sofreu uma sanção e foi impedido de usar a arma por toda a vida. Nesse ano, Júnior completa 21 anos e acho que sua vida não vai mudar nada com esse aniversário. Acho que sua vida mudou em 28 de setembro de 2004. O ataque de Patagones foi o primeiro massacre escolar da Argentina. Júnior é o precursor dos massacres escolares na Argentina, mas esperamos que isso não se repita. Desde então, Júnior permanece internado em um hospital psiquiátrico, em algum lugar da Argentina. Acredito que sem justiça não há paz. E sem paz não há vida. Então, pela vida de Federico, quero que se faça justiça. Há muitos responsáveis. E ninguém foi punido até hoje. Eu tenho medo de encontrá-lo de novo. E que decida matar todos nós um por um. Pode ser que o menino estivesse louco, mas isso não me consola. Se ele estava louco, deviam tê-lo tratado antes que se transformasse em um assassino. Agora ele é um louco assassino. Antes era só um louco. Antes era solamente un loco. Versão brasileira Vox Mundi.